Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Hoje no Ar, o programa de entrevistas do Grupo Hoje de Comunicação. A nossa convidada de hoje é Viviane Scheffer, coordenadora do projeto Inclusão Digital nas Escolas pelo Instituto Mpumalanga, parceiro do Instituto EDP. Seja muito bem-vinda, Viviane. Olá, obrigada. Obrigada É um pelo prazer. convite para estar aqui. É um prazer recebê-lo aqui e é um prazer também poder ter vocês assistindo, acompanhando essa entrevista conosco, que hoje está sendo nesse formato remoto. E Vivian, para a gente começar, eu falei um pouco sobre a sua coordenação do projeto, mas eu não tenho certeza se eu disse o nome do instituto corretamente. É Instituto Mpumalanga. Você pode falar qual é a origem do nome, como é que ele foi escolhido? Olha, eu vou te dizer, na verdade, eu também não sei, né? Mas eu acredito que ele vem do dialeto Xofi, que é da África do Sul. Então, eu acredito que seja Mpumalanga, com M mudo, Mpumalanga. Mas, né, eu falo Mapumalanga. E é quando a gente, na verdade, estava decidindo o nome, era uma coisa que fez parte do nosso conceito, que era assim, vamos, cada um fala do jeito que quiser, né? Cada um escolhe o jeito de falar, era até uma forma mais democrática. E porque ele vem, né, como eu disse, de um dialeto da África do Sul, e ele quer dizer onde nasce o sol. Então, para a gente, esse significado era muito mais bonito do que a forma como se falava. E como vocês chegaram a esse nome? Como vocês tiveram esse primeiro contato com o nome Mpumalanga? A gente foi fazer um projeto na África do Sul, né, que é o nosso, né, a Caravana das Artes, que é um dos nossos principais projetos, é o maior projeto que a gente tem. E, e lá foi que a gente, né, deu em contato com né, com esse nome. E como o instituto foi fundado? Como surgiu a ideia de fundar o instituto? Como foi esse processo? Então, aí eu já vou até resgatar pelo projeto, né? O projeto, na verdade, assim, antigamente é ótimo, né? É, bom, já vai fazer aí pelo menos uns 20 anos isso que eu estou contando. Já é antigamente, vai. O projeto, na verdade, o Instituto veio por meio de um projeto, né? A Adriana Saldanha, que é a diretora do Instituto, era, né, diretora da ESPN. E a ESPN tinha vontade de fazer um projeto social. Foi aí que eles criaram o projeto da Caravana do Esporte, que foi criada junto ao Instituto Esporte e Educação. A Adriana, né, vendo o lado esportivo, e ela também com um pezinho na arte, ela falou, poxa, por que a gente não cria um braço da arte nesse projeto? Sim. E aí ele começou como Caravana da Música. Então, lá atrás, ele se chamava Caravana da Música. E aí, depois, ele mudou. Aí a gente viu que assim, a Caravana da Música ela se limitava muito a uma linguagem só, né, que é a música. E a gente tratava de diversas linguagens. A gente tem circo, a gente tem teatro, né, a gente tem dança, então, literatura. Então, a gente falou assim, vamos fazer a Caravana das Artes. E aí foi que, para o desenvolvimento desse projeto, né, para apresentação em leis de incentivo e tudo mais, né, aí a gente resolveu criar o Instituto, que é o Instituto Mapumalanga. Ah, que legal, Viviane. É um projeto que é muito expansivo, né? Que ele foi crescendo aos poucos, ele começou de uma forma, ele foi se desenvolvendo. E você falou da Caravana das Artes, que hoje é o carro-chefe do Instituto, né? Uhum, É o, uhum. pelo, que o, pelo qual o Instituto é conhecido, muito conhecido. E você já disse um pouco no que consiste o projeto, mas geralmente como é o itinerário dele, como vocês escolhem onde vocês vão atender e qual é o impacto que ele tem tido aonde ele passa. Tá. Bom, a Caravana das Artes é um projeto itinerante, é um projeto que a gente está na estrada aí há uns 16 anos já como Caravana das Artes, se não me engano. E ele atende, na verdade, a nossa ideia é trabalhar a arte associada à educação, né? Que é algo que o Instituto defende desde sempre, que é a arte muito ligada no processo formativo. Então, a gente atende escolas públicas das localidades para onde a gente atende em média 3.000 alunos, né? Com oficinas de música,
com oficinas de dança, de teatro, circo, como eu falei. A gente sempre leva um artista convidado, então que é para aproximar, né, o artista da criança, trazer essa coisa do sonho mais palpável, mais perto. E a gente trabalha, né, quando a gente fala assim de oficinas, a gente trabalha com materiais que são materiais muito simples. Então eu vou falar assim, eu vou fazer uma oficina de música. Não adianta eu chegar lá com um sax, com uma guitarra, com não sei o quê. Qual é a realidade daquela comunidade? Não é aquela, Sim. né? Então a gente leva a forma de gelo, balde, a gente monta, né? A gente tem um patrocinador que ele é de elevadores, né? Que é a Otis. A Otis doa metais para a gente, então a gente faz instrumentos de metais. Que legal. Então é isso, assim. Então a gente a gente traz uma metodologia para as localidades que é como inserir a arte, mas para educar, né? Como é que eu faço? Como é que eu posso trabalhar a arte dentro de uma matemática, de uma ciência, conhecer o seu corpo, aprender a conviver com o seu colega, né? Poxa, a pandemia está aí para mostrar que a gente precisa do outro, mas como é que a gente convive bem e quanto que a arte pode auxiliar nesse processo? Então, é nesse sentido que a Caravana trabalha. Então, de um lado, a gente tem o atendimento às crianças, do outro lado, tem a formação de professores, que a gente atende em cada localidade 100 professores da rede pública, que se inicia numa formação presencial e depois ela vai por mais 6 meses aproximadamente EAD. Então, esse é um projeto. É um projeto desenvolvido em parceria com o Unicef, né? E sempre interligada às prefeituras, né? À Secretaria de Educação. E uma coisa interessante da Caravana é que, como é um projeto muito grande, como você mesmo disse, né? A gente ocupa, assim, se você pensar em área, mais ou menos, porque ela é desenvolvida junto à Caravana do Esporte. Uhum. Se a gente pensar em área, a nossa estrutura é como de um campo de futebol oficial. Eita. É muito grande. Muito grande. Então, ela exige dentro das localidades, e principalmente como a gente vai para pequenas localidades, a gente vai para, né, a gente acabou de sair de Pocinhos, que é na Paraíba, é uma cidade pequena, que apesar de estar próximo de Campina Grande, agora a gente está indo, daqui a alguns dias a gente vai para Macapá. É raro a gente ir para a capital, mas a gente vai, mas é Macapá, né? Enfim, a gente vai para Macapá, depois a gente vai parar, enfim, e assim essa vida louca. Mas as prefeituras, elas nem sempre elas têm uma estrutura muito grande, e muito menos, né, equipe e tal. Então, a gente faz, muitas vezes, com que as próprias as secretarias se conversem. E isso parece óbvio, mas não é, sabia? Para um desenvolvimento de um projeto, principalmente quando ele foge de um projeto assim, é um projeto educacional, é um projeto cultural. Aí você vê a saúde, infraestrutura, educação, cultura, esporte, tudo junto. E é muito legal, Sim. sabe? Porque é isso, eles têm que se unir, porque estão todas as áreas unidas ali. E a gente vê que é uma coisa que a gente nem imaginava, né? Mas que a gente vê que é uma característica do processo junto ao poder público que é interessante. E acho que é isso, a Caravana é isso. A escolha da localidade que você perguntou, muitas vezes é o próprio patrocinador que escolhe. Quando não é o patrocinador, é o Unicef. Mas normalmente a gente acaba indo para as localidades onde o patrocinador, porque a gente faz o projeto por meio da Lei Rouanet. Né? Sim, sim. Então, por exemplo, tem uma empresa que tem área de atuação como eu disse, Pocinhos, né? Aí a gente foi para Pocinhos. Agora a gente vai para Paraíba, perdão, para Amapá. E assim a gente já rodou o Brasil inteiro, praticamente. Então, assim, e Vivian, você falou sobre muito do impacto que isso tem. E qual a importância, na sua opinião, de projetos como esse, de incentivo à cultura? Você acha que falta mais projetos como esse, que incentivam diversas áreas da vida? Você deu o exemplo da música, do esporte. Faltam mais projetos como esse, que destaquem várias áreas da vida através da cultura? Olha, eu vou falar, não faltam projetos, falta investimento. Projetos, a gente tem projetos maravilhosos, faltam investimento.
Outra coisa que eu acho que falta, na verdade, é quando a gente fala assim, né? A Lei Rouanet é muito criticada Sim. pela concentração de recurso nas grandes capitais. E isso realmente acontece. O que eu acho que falta, na verdade, né? Capacitação para que as pessoas das outras localidades saibam executar os projetos, né? Porque, assim, é muito fácil você falar, ter uma ideia, mas você executar, apresentar um projeto para a lei de incentivo, ter a aprovação, conseguir a captação. Então, todos esses trâmites são muito difíceis. E aí é aí que o pequeno produtor ele esbarra, né? Então, assim, tem projetos maravilhosos, a gente tem manifestações culturais maravilhosas no Brasil inteiro, né? O que falta é ter essa capacitação para que essas pessoas tenham acesso. Mas isso já está mudando, né? Posso dizer que, assim, tem muita empresa já com olhar para isso, para querer investir em projetos locais. É, Tem projetos como o nosso, né, que na verdade são propostos em São Paulo, mas são executados em outras localidades. Então, assim, há uma série de exceções, né? Mas, assim, ainda há muito para fazer. E óbvio, né, é, eu acho que já está mais que comprovado o quanto a arte é fundamental no desenvolvimento humano, o quanto a gente precisa, né, de cultura, de arte, né, o quanto isso, voltando a falar da pandemia, né, o quanto que a gente consumiu, quem nos salvou na pandemia, né, quem não assistiu, quem não maratonou numa série, quem não assistiu, né, filme, música, enfim, é isso. A arte, na verdade, ela está aí, ela une, né? Ela tem, e nós brasileiros, a gente devia ter tanto orgulho da nossa arte, porque a gente tem, né, tanto talento, a gente nasce com isso. Sim. Nossa cultura, a cultura brasileira é regada de arte e não é qualquer arte, é uma arte que inspira. A gente não tem noção, né, do impacto que a arte brasileira tem no mundo. A Exato. gente tem uma síndrome de vira-lata muitas vezes, né, de achar que a gente não valoriza a nossa arte, mas a nossa arte tem um impacto enorme no mundo, seja na música, seja na literatura, seja no que for. Nossa Eu arte. acho isso. Eu acho que nós brasileiros, você falou muito bem, né? A gente tem a coisa do complexo de vira-lata mesmo, né? Porque o que eu acho que a gente deveria exportar para o mundo é felicidade. A facilidade que a gente tem de sorrir, a gente não encontra em nenhum lugar do É mundo. verdade. De sorrir, de abraçar, né? De estar junto, de conhecer. É tão habitual para a gente sentar em algum lugar e de repente convidar alguém para chamar junto, ou você conhecer uma pessoa, semana que vem essa pessoa está na sua casa. Sim, Eu não conheço nenhuma outra cultura no mundo que faça isso. E é isso que atrai as outras pessoas, é essa facilidade que a gente tem. A gente deveria vender felicidade para o mundo, a gente estaria milionário, não teria pobreza nesse Brasil. é verdade. É da nossa essência, né? É o povo mais feliz do mundo, né? Ai, É. falta a gente exportar um pouco mais disso. Vivian, falando sobre um outro projeto muito importante do Instituto, é um projeto em parceria com o Instituto EDP, Uhum. que é a concessionária de energia, principalmente aqui, não só da região do Alto Tietê, onde aqui o nosso veículo de notícias está localizado, mas também de vários outros pontos do Brasil. Mas eu gostaria, que é o projeto Inclusão Digital nas Escolas. Eu Uhum. queria saber como surgiu, primeiramente, a oportunidade do Instituto Mpumalanga trabalhar em parceria com a EDP para desenvolver projetos sociais. Bom, a gente desenvolve projetos com a EDP já há uns 14 anos, né? É bastante tempo. Eles já aportaram várias vezes na caravana, a gente já viajou, né, para diversas localidades, porque a EDP ela atua não só na parte de distribuição, como é onde você está, né? Mas ela também atua com geração, Sim. então ela tem usinas, ela tem é, termoelétricas, ela tem. Termoelétricas não é. Hidrelétrica. Ai, eólicas. Eu Ah, faço tá. assim e falo uma coisa e falo outra. Eólica, enfim. É, ela tem parque solar. Sim. E então a gente já, né, viajou bastante ali pela EDP
com a Caravana, e é uma empresa que está com a gente e tem um foco. Ela tem um programa que se chama EDP nas escolas. E este projeto, né, é um pilar do Instituto EDP. Ele, na verdade, foca no desenvolvimento social das comunidades por meio do apoio às escolas públicas. Então, a cada 3 anos são selecionados um grupo de escolas. Por exemplo, este ano são 51 escolas que fazem parte do EDP nas escolas de todo o Brasil. E essas escolas, elas recebem uma série de projetos ao longo do ano, e dentre estes projetos está o projeto Inclusão Digital. No que consiste o projeto Inclusão Digital e da onde ele veio? Ele veio, na verdade, da ideia de, quando teve a pandemia, notou-se, né, a necessidade de inserir as pessoas, né, com a tecnologia. Na verdade, a tecnologia, ela está presente na vida de todo mundo. A tecnologia, quando a gente fala, né, no digital, ela está presente na vida de todo mundo. Todo mundo acorda, pega o celular, todo mundo se comunica pelo WhatsApp, está todo mundo no Facebook, né? Mas como é que essa tecnologia ela pode, né, ser utilizada de forma benéfica? Porque é isso, muitos alunos usam para TikTok, muitos alunos usam os nossos crianças e os nossos jovens, eles já estão pensando de forma diferente hoje, né? Eles já usam outro lado do cérebro. Porque isso, eles se comunicam, a vida deles hoje, eles estão, né, trabalhando ali muito mais com a memória que se chama de memória curta, né? Então, o que significa isso? Quando a gente está falando aí, eu parei a falar. Não, pode, Você vai me... pode ir, Tá pode bom. ir, fica à vontade. Quando a gente está falando aí de sala de aula, né, a gente vê que muita das reclamações dos professores é a dispersão, né? Que os alunos ficam dispersos e tal. E aí eu te pergunto, né? Por que os alunos ficam dispersos? Porque a escola, ela continua no mesmo formato do que ela era 100 anos atrás. Esse formato de chão de fábrica, onde as pessoas são selecionadas por data de nascimento, né? Essa coisa de carteira, tudo isso, gente, é tão arcaico. E aí, o que faz? Né? Como é que o professor está lá com um grande desafio, que é como é que eu faço o meu aluno frente a um aparelhinho cheio de coisas, né, interessantes, dinâmicas, sons e não sei o quê. Eu estou lá de forma linear colocando aquele conteúdo na lousa. Eu vou conseguir chamar a atenção dele? Nunca. Não vou. E aí, o que a gente tenta conversar, né? Isso vai acabar? Não. O papel do professor é importante? É muito importante. Nunca vai acabar. Mas levar a tecnologia como forma de tornar a aula mais dinâmica. Então, quando a gente pensou o projeto, a ideia inicial era a distribuição de tablets. E aí a gente começou a pensar e falou assim, mas calma aí, eu vou distribuir tablets, vai ser igual foi nos anos 80, é que você é muito novo, mas nos anos 80 veio o boom do computador. Sim. E aí toda a escola criou aquela sala de informática. Sim. Aquele lugar que nunca ninguém entrou, os computadores ficaram lá enferrujados, estão lá até hoje, em algum canto da escola, porque é patrimônio, né? Com disquete, enfim, nunca se usou porque ninguém sabia usar. Sim. Né? Então não adianta você dar o tablet na mão do professor, você dar o tablet na mão do aluno, se você não ensina ele a tecnologia de forma educacional, né? Que é justamente assim, você levar o cara para ele curtir, fazer um joguinho de tabuada, aprender com jogos, gente. A cabeça do jovem, ela funciona por meio de jogos, desafio. Então, por que eu não vou lá fazer ele, tipo, nossa, vou aprender química aqui por meio de jogos, sabe? É isso. A ideia é essa, é a gente levar, né? E como fazer isso. Então, a gente estimula o professor para que o professor utilize dentro da sala de aula
ferramentas educacionais associadas à tecnologia. É um grande desafio. Tem muito professor que não quer, né? Não quer. Tem muito professor que ainda acha que o método certo é estar lá na frente da lousa, né? Enfim, e aí, mas a gente tá lá nessa luta diária de tentar convencê-lo, né, de que é um caminho sem volta, gente. Não adianta as crianças que a gente chama de crianças digitais hoje, elas não tem mais. Não adianta você falar, amanhã elas são analógicas. Elas não são. Não, igual você falou, e ainda mais a pandemia acelerou muito disso, né? Então a gente já tinha uma expectativa, mas a gente achava que teria mais tempo para se preparar, de certa forma, talvez preparar a formação dos professores em meio a isso, mas a pandemia acelerou todo esse processo e falou assim, não, vocês não vão se preparar tão rápido assim, não, vai ser agora. E tem sido agora. Principalmente professores mais antigos. Essa questão do tempo é uma coisa muito louca, né? Porque, assim, a gente brinca que a gente está trocando pneu com o carro andando. Sim. Porque a gente aprende hoje alguma coisa, amanhã a gente está defasado. E se você parar para pensar no período histórico, né? Desde que o homem começou a se comunicar até hoje, né? A sala de aula, a gente tem aí centenas de anos. Agora, se a gente parar para pensar do momento da criação, da inserção da tecnologia, né, do digital dentro da escola, da sala de aula, até hoje, a gente está falando aí de 20 anos. É muito rápido. Então, olha a revolução. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu, quando criança, não tinha celular, eu não tinha computador. Eu tinha computador porque meu pai trabalhava com isso. Mas, na minha faculdade, tinha um computador. A internet era aquela coisa com aquele sonoro que eu não vou nem repetir aqui, para todo mundo que está nos ouvindo. Mas era aquele barulho, né? Então, você vê o quanto... Isso é uma revolução tão rápida, tão rápida, que ninguém... Eu posso dizer assim, quem é que está acompanhando? Não sei. E, na verdade, essa insegurança, que eu acho que é o principal fator que faz com que o professor ele tenha algum tipo de como é que eu vou dizer, não é medo, mas assim, é ele não ser o protagonista, é o aluno saber mais que ele, né? Porque o aluno sabe mais que ele da tecnologia. Sim. E isso incomoda, mas isso faz tão parte das novas práticas pedagógicas, sabe? De você trazer o aluno para inseri-lo, capacitar, mostrar para ele como ele é inteligente. Faz tão bem para esse professor quebrasse esse paradigma dentro da cabeça dele, seria ótimo, em todos os aspectos, não só na tecnologia. E acaba criando um laço maior, né? Você cria um laço de intimidade maior com o aluno e isso permite com que o ensinamento seja mais fácil até, né? E dentro desse projeto, Vivian, mais ou menos, quantas crianças e professores já foram atendidos, mais ou menos? Esse ano a gente já atendeu mais ou menos, a gente já fez a capacitação para 700, quase 800 professores. Eu posso dizer que eu já rodei aí bastante esse ano. A gente já passou por, acho que 12 estados. Nossa! E foram crianças impactadas, a gente está aí na média de 13 mil, 14 mil crianças impactadas. É um número... A gente doou, no total, 1.100 tablets. Se não me engano, eu não estou com os números. Não, sem problemas. Deveria ter feito melhor a lição de casa. Não, mas sem problemas. E como funciona mais ou menos o processo desde a inserção da doação desses tablets até, por exemplo, os treinamentos para os professores, para os alunos? Geralmente, você falou muito sobre a questão do ensinamento por meio de jogos, mas como funciona mais ou menos essas questões, o treinamento para que eles possam utilizar, tanto eles quanto os professores? A gente,
as escolas elas já são pré-escolhidas, né? Então a gente faz o cálculo, por exemplo, do número de tablets, sendo um cálculo suficiente para que a escola possa utilizar o equipamento dentro da sala de aula para pelo menos um tablet para 2 alunos, né? Então tem escolas que receberam mais, tem escolas que receberam menos. Isso é óbvio, está muito associado ao tamanho da escola. A gente tem escolas indígenas, a gente tem escolas ribeirinhas, a gente tem escolas rurais e a gente tem escolas nos grandes centros. Então, é um perfil muito diverso que a gente atende. E isso traz um dinamismo, isso traz um desafio muito grande para a gente, né? Porque como é que, por exemplo, quando a gente foi fazer o treinamento para os indígenas, a gente tomou muito cuidado com essa coisa do... Eu não vou chegar lá e vou falar para o indígena que ele tem que entrar num Khan Academy, que ele tem que entrar no não sei o quê, se não tem a língua dele ali. Por que eu vou falar isso para ele? Então, a gente tratou muito mais a tecnologia como forma de preservação do seu patrimônio histórico, né? Preservação da sua cultura. Então, a gente fez uma oficina com eles, com os tablets de fotografia, de vídeo. Quais são as redes sociais que eles podem divulgar, né, o seu trabalho? Enfim, muito disso, assim, muito voltado para a preservação da cultura. Então, trazer a tecnologia para isso. E sim, a gente falou um pouco de práticas ativas, enfim, mas não tomando muito cuidado para não ser invasivo, né? Porque é isso, eles têm uma outra língua, uma outra cultura, e o branco ali sempre, né, achando que a nossa cultura é a dominadora, né? Sim. Então, e foi muito interessante, foi muito legal. Foi muito legal. Agora eu vou falar para você, eu dei uma bola fora nesse dia. Conta, por favor. A gente sempre dá, né? Sempre, é normal. Para mim é tão inusitado. Olha só, como a gente tem essa coisa do branco, né? A gente estava com o cinegrafista gravando, né, no dia e tal, e era aniversário dele. Aí eu comprei um bolo de surpresa. E no meio da formação, eu levei o bolo e comecei. Parabéns para você. Todos olhando para mim. E eu olhando para eles, eu falando assim, gente, cantem comigo. Cantar o quê? Eles estavam assim, cantar o quê? Mas a gente não conhece. Sim, exatamente. Ai, meu Deus. Eu falei, meu Deus, é óbvio, né? É outro tempo, não sei, é outro tudo. Isso é isso, a gente erra também. Sim, claro. Mas... As bolas fora, né? Mas foi divertido, assim, até pra gente aprender, que a gente tá sempre num processo aí de aprendizagem. Mas, enfim, voltando ali à inclusão digital, né? Então, a gente faz a doação do tablet, a gente faz essa capacitação inicial presencial, que a gente viaja para todas as escolas, e que é muito importante, porque a gente conhece a realidade de cada escola. E depois a gente faz um acompanhamento, a gente continua com formações EAD, que elas vão desde... a gente faz assim, palestras sobre cyberbullying, como lidar bem com a tecnologia, até a parte mais pedagógica em si, né? Como colocar isso em prática. Paralelo a isso, a gente fechou uma parceria com o Khan Academy, né? Que hoje é a principal plataforma de educação, né? E eles fazem uma formação, a gente fomenta e acompanha e dá todo o suporte para que eles façam a formação do Khan Academy. Então, com isso, assim, a gente tem todo um atendimento, a gente vai acompanhando. E tem também, a EDP também criou esse ano um prêmio para a escola que mais participar das atividades que a gente propor. A escola recebe uma premiação que vai de 90 até 90 mil reais. Caramba! E essa premiação, ela visa desenvolver dentro da escola ou uma obra
né? Ou criar uma biblioteca, fazer uma reforma, ou enfim, a gente vai, como elas têm, cada uma tem sua particularidade, então a gente, na verdade, não pré-definiu o que vai ser construído, mas porque a gente sabe que cada escola precisa de uma coisa diversa, assim. Então a ideia é que a gente converse com a escola e que haja esse investimento para o desenvolvimento, né, dessa. Então a escola, aí tem premiação para aluno, premiação para professor e premiação para a escola. Poxa, que legal, Vivian. E assim, duas curiosidades que tava querendo saber é se você sabe, assim, você falou que tá com algumas informações só de cabeça, mas se cidades do Alto Tietê, algumas delas já foram atendidas com o projeto de inclusão digital. E como é feita essa seleção das escolas? Assim, então, também tem essa questão dos patrocinadores, igual é na Caravana das Artes, ou tem um estudo feito ali pensando assim, às vezes essa escola a gente sabe que não vai ter menos acesso à tecnologia, sabe que está numa área mais carente, onde às vezes os moradores não vão ter acesso direto à internet, coisas assim. Como é feito todo esse estudo para a escolha das escolas? Então, na verdade, isso é mais a cargo da EDP mesmo, Ah, né? A legal. gente não participa desse processo, mas a EDP ela é composta por várias empresas. Sim. Então, como eu falei, né? Você tem empresa de distribuição, você tem de geração, de comercialização. Então, cada empresa ela tem também uma independência aí para escolher também algumas áreas de atuação. Então, também está muito associado a essa questão da divisão por empresa. A gente tem que eles atendem a todas as empresas do grupo. Por isso que é tão né, a gente tem toda essa capilaridade aí, que é muito legal. Sim. Porque a gente, por exemplo, esse ano, a gente já foi para o Ceará, para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Paraíba, ai meu Deus, é tanto lugar. São Paulo, óbvio. É muito, já não lembro Bastante. mais, É, mas é muito, é muito é lugar. muito. E é Não, muito legal, sim. né? Conhecer a realidade do Brasil é muito legal. Você tem Eu já como. tinha essa Sim. experiência com a caravana, mas na caravana a gente não entra na escola. Nesse projeto a gente entra na escola. A gente está ali, ó, no dia a dia. E, e eu vou te dizer, esses nossos professores são verdadeiros guerreiros, sabe? Porque falta infraestrutura, falta, mas assim, é um tempo difícil. A gente tem aí um aumento muito grande do número de crianças, não sei se é o aumento do número ou se é o aumento do diagnóstico de crianças neuroatípicas. Então, hoje, né, o professor tem de também lidar com as crianças. A inclusão é um ponto que tem que ser cada vez mais valorizado dentro da sala de aula, e isso, obviamente, requer mais infraestrutura. É engraçado que a gente não tinha pensado nisso no começo do projeto, mas vem muito relato positivo da utilização da tecnologia com as crianças neuroatípicas, e isso, assim, é algo que veio, né? E veio, assim, com depoimentos maravilhosos. Então, foi algo que hoje a gente, para o próximo ano, por exemplo, a gente já está pensando em abrir uma vertente para isso, Sim. né? Para trabalhar isso. Uhum. Porque hoje, assim, a gente tem ali números, às vezes, que corresponde a 10, 15% do número de alunos dentro da sala de aula. É muito alto, né? Sim. E daí, Vivian, a, a gente tem falado sobre qual a importância nesse período de desenvolvimento tecnológico. E você destacou até uma coisa bem interessante que foi até surpresa, não era o foco de vocês, mas essa surpresa de vocês poderem beneficiar até alunos neurotípicos. E então assim, de forma objetiva para a gente tentar falar assim, né? Depois de tudo isso que a gente falou, a grande importância de um projeto como esse ser desenvolvido e incentivado não somente
de uma forma geral, no Brasil, de uma forma geral, qual a importância tão grande desse projeto? Ah, o Brasil, na minha opinião, vou falar opinião Vivian, o Brasil só vai se desenvolver quando a gente tiver uma educação de qualidade, acesso. E quando as nossas crianças e jovens olharem para o futuro e terem sonhos. Então, o que eu chamo de sonho é você virar e falar assim: eu vou ser um médico. E esse sonho ser algo palpável. Eu vou ser um engenheiro. E esse sonho ser algo palpável. Como é que a gente está de tempo aí? Eu quero contar uma historinha rápida. Tá ótimo. Então, Pode contar. então, eu vou contar uma historinha ótima. A gente fez, que mudou muito o meu pensamento. A gente fez um seminário junto ao Unicef, no Rio de Janeiro, no Morro dos Macacos. E a gente convidou um menino da comunidade, lá do Morro dos Macacos. E ele falou para a gente o seguinte: você acha que é fácil eu não ser traficante? Você acha que é fácil? Eu acordo de manhã, eu saio para trabalhar, eu saio para ir para a escola. O que eu ganho não dá para me sustentar. Minha mãe trabalha o dia inteiro, meu pai trabalha o dia inteiro. O que os três ganham não sustenta a família de forma digna. A gente tem que pagar aluguel, a gente tem que pagar comida, a gente tem que pagar as contas, a gente não vive de forma confortável. Eu sou preto, pobre da favela. Eu saio de casa, os moleques estão todos aqui na porta da minha casa, eu saio de manhã, eles estão aqui na porta da minha casa rindo. A mãe deles está comendo melhor que a minha. Eles estão vivendo um padrão de vida melhor que o meu. Ah, eu quero isso para minha vida? Não. Mas quem me garante que todo esse esforço que eu estou fazendo vai dar certo? Eu posso tomar um pipoco amanhã aqui na esquina. Eu sou preto, pobre da favela. Quem me garante que eu vou ter acesso a uma universidade? Quem me garante que vão me dar emprego? Então, quando ele falou isso, eu falei assim, cara, que loucura, né? O tráfico tá aí, ele é emprego certo, dinheiro na mão, conforto, status. É muito mais atrativo do que você sofrer para ir para uma escola, não ter um trabalho decente, né? Passar fome. Dói, a fome dói. Então, e até quando a gente aguenta tanta humilhação, né? As pessoas são humilhadas diariamente. Então, quando você me pergunta, né, associando a sua pergunta a isso, né, o que eu acho, assim, quando a gente traz qualquer forma de melhorar a educação, de inserir, porque a tecnologia ela está aí, ela é gratuita, né? Dentro de você tem acesso a uma internet, mas hoje em dia quase todo mundo tem acesso. Ela está aí, ela é gratuita, ela pode funcionar muito bem como uma forma de inserção social. Ela é democrática. Se você ensina uma criança e ela tem vontade, ela é democrática. O mesmo conteúdo que está para o branco rico que estuda numa escola que custa R$10.000 por mês, ele está disponível para a pessoa que ganha R$1.200, R$1.500. Né? Um é que paga, o outro que... Enfim. Então, a tecnologia ela pode ser muito mais democrática. Então, o que eu quero, aonde a gente quer chegar com isso? Melhorar a educação, ter alguma forma de melhoria do ensino público para que essas crianças possam sonhar. Essas crianças possam sonhar em ser um engenheiro, em ser um bombeiro, em ser um advogado, porque isso é que vai fazer com que elas corram atrás. Eu nunca duvidei. Eu sou classe média, né? Eu nunca duvidei. Eu quase que tinha obrigação. Eu nasci com obrigação de ter uma profissão. Né? Eu nasci com essa obrigação. Você tem que se formar no colégio, você tem que se formar na faculdade. Sim. Mas, e ele? Que eles correm o risco de vida todo dia. É uma quase... segurança do amanhã. É uma obrigação de sobreviver, né? A obrigação é de sobreviver. Então, cadê o sonho? Então, é isso, assim. Qualquer projeto, não estou falando só do nosso, mas qualquer projeto que possa construir esse sonho, sabe? Que possa diminuir a evasão escolar,
transformar a escola mais legal. Gente, vamos fazer uma escola, um espaço que você acorde e queira ir. Por que a escola precisa ser chata? Aí eu perguntei outro dia para uma educadora, né? Eu falei assim, por que os professores insistem em dizer que antigamente os alunos prestavam atenção na escola? Aí ela me respondeu, porque era um regime ditador. Era uma coisa opressora. Você tinha que... Né? Hoje em dia, olha o efeito disso. A sociedade tem muito que se melhorar, tem muito para melhorar. Então, eu acho assim, a tecnologia, qualquer forma de projeto social, o terceiro setor, as empresas têm que investir no sonho, têm que investir, né? Porque assim, todo mundo ganha. Ele ganha um país economicamente melhor, uma cidade menos violenta, né? Todo mundo ganha. A pobreza, ela é ruim para todo mundo. E eu vou falar, eu acho que ninguém aqui escolhe o caminho errado porque quer. Acho que talvez alguém goste, né? Mas é alguma psicopatia, né? Porque o normal é você querer ter uma família, né? Ter seu patrimônio, viajar, ter uma vida, não ter medo. E Vivian, diante disso tudo, a gente tem falado também dessa importante parceria com a EDP. A EDP anunciou que vai investir até 2026 cerca de 200 milhões de euros, o que dá mais ou menos 1,1 bilhão de reais, em projetos sociais que tenham como objetivo transformar a vida das pessoas por meio da iniciativa de inclusão energética, educação, cultura e que promovam acesso à transição energética justa. E eu queria que você falasse qual a importância de uma instituição como a EDP ser parceira do instituto que você faz parte e como vocês vão poder ser beneficiados por esse contínuo investimento também da empresa. Uhum. Eu acho fundamental essa união dos três setores da economia, da sociedade, né? Que é o primeiro, o segundo e o terceiro setor. Quando a gente está falando aí do primeiro é o governo, né? O segundo a empresa, o terceiro é o terceiro setor. Eles se complementam, né? Um deve apoiar o outro. Eu acho que é obrigação da empresa com finalidade lucrativa investir. É um retorno para a sociedade. Eu acho que é uma obrigação. Assim como eu não acho que o governo tem que suprir tudo, né? Eu acho que a empresa também tem o seu papel na sociedade. Sim. Ela também tem que investir. E a EDP tem feito isso muito bem. Esse projeto, por exemplo, da inclusão digital, é um projeto que não tem benefício fiscal, ele é investimento direto. Então, hoje, muitas empresas estão viciadas em projetos com isenção fiscal. Eu coloco não sei quantos milhões, ok. Mas você abate do seu imposto de renda. Então, você não coloca, você abate do seu imposto de renda. Espero que nenhum patrocinador esteja me ouvindo falando isso. Mas é isso, é o dinheiro público. Sim. E então, eu acho assim, primeiro, fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Como eu disse, uma sociedade desenvolvida ganham todos, né? A EDP faz isso, tem feito isso muito bem. Como eu disse, a gente é parceiro deles há muitos anos. E eu não estou falando isso só porque assim, já é uma coisa enraizada, já veio de Portugal essa cultura do investimento. Eles têm projetos muito bacanas. E esse foco na educação, que é o principal pilar dele, eu não sabia desse valor. Eu espero que muito desse valor vá para o nosso projeto. Tomara mesmo, tomara. Eu espero que continue. Porque eu não posso falar em nome da EDP. Sim, claro. Adorei saber desse número, desse valor.